A paz esteja convosco. Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Meu Senhor e meu Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estenda a tua mão e coloca no meu lado. E não sejais incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me vistes? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, Tomé, um dos 12, é um discípulo, depois de Pedro, que negou, lembramos de Pedro, né? Mas é um discípulo que muito de nós nos aproximamos. Muitos de nós, talvez até todos nós, que muitas vezes somos incrédulos. Em determinados momentos da nossa vida, pode acontecer ou tem acontecido uma incredulidade, e sempre diante de tantas situações em que possamos viver, a nossa fé vai esmorecendo, ela vai minguando, como se fosse se apagando. Mas eu quero hoje cair em defesa de Tomé. Veja bem, nós precisamos entrar no clima daquele tempo, naquele momento. O clima era de perseguição, o clima era de frustração. Por quê? Porque a esperança estava em Jesus Cristo, e eles, os outros, mataram Jesus Cristo, como se matasse a esperança. Tomé estava, como todos os outros discípulos, assustado com os acontecimentos. E Jesus apareceu aos outros, como o texto nos fala. Tomé não estava naquele momento em que Jesus apareceu. Os outros discípulos contaram para ele, alguém contou para ele. Pois bem, amados irmãos, Tomé diz assim: olha, se eu não ver com meus próprios olhos, se eu não tocar no local das feridas, nas chagas, eu não acredito.
Porém, amados irmãos, os outros discípulos que a gente acaba protegendo, sendo os bonzinhos, né? Sendo os bonzinhos, também tinha uma incredulidade ali no coração. Por quê? Porque Jesus havia aparecido para eles. Quando Tomé veio depois, as portas estavam como? Fechadas. Ora, as portas não deveriam estar abertas e eles não deveriam estar felizes, corajosos, porque Jesus apareceu, porque Jesus está ressuscitado, porque eles estão vendo, contemplando. Não, estavam trancados, com medo. E Tomé foi o mais sincero: se eu não ver, eu não acredito. E vocês que viram? E vocês que viram? Por que estão trancados aqui? Então, amados filhos, o que Tomé quer, exatamente esse ponto que todos nós queremos: tocar em Jesus, pedir a Jesus a sua graça, pedir a Jesus que nos acompanhe, que nos dê a sua luz, porque nós também queremos experimentar. Olha, a fé é individual. Jesus se coloca aqui nesse altar, mas todos que estão na igreja creem em Jesus que está aqui, que está ali no sacrário, ali naquela caixinha. Quantos creem? A fé é individual. E aí depois Jesus diz assim: olha, felizes, aí ele diz para todos, são aqueles que crerem sem terem visto, acreditarem no que Jesus pregou, no que Jesus anunciou, vão fazer isso comigo, isso, e depois eu vou ressuscitar, estarei de volta no meio de vós. Então nós precisamos ter em Tomé o catequista da verdade do interior. Tomé falava do seu interior: se eu não tocar, eu não acredito; se eu não ver, eu não acredito. Ou seja, Tomé pede uma experiência pessoal. Senhor, eu agora creio, mas aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. Eu creio na sua presença santa, eu creio, aumenta a minha fé. É o pedido de todos nós, é o pedido de cada um de nós: aumenta a minha fé. Por isso, amados filhos, que a palavra de Deus hoje nos leve a essa profunda e rica experiência de crer a partir da experiência pessoal com Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,